network, de relações verdadeiras o máximo possível. Vai chegar um momento no mercado que produto não vai ser mais diferente, vai ser tudo muito igual e o que vai fazer a diferença são as relações. Então a gente tem que considerar muito isso, as relações humanas, sempre. Isso nunca pode deixar de existir e a gente tem que buscar isso de forma verdadeira. Este é o Afiance Talks, seu podcast de negócios internacionais. Sou Radamés Parmegiani e entrevisto nomes de peso com trajetórias impactantes no mercado internacional. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Brum, um ex-jogador profissional de voleibol que migrou para a área de exportação sem nenhuma experiência, mas com muita vontade de aprender. Com uma carreira brilhante como jogador, competindo em países da Europa e Oriente Médio, se viu desafiado em engrenar em uma nova jornada profissional. Em 2008, inicia sua trajetória no Comex e passa por grandes empresas do Brasil. Formado em Comércio Internacional, com MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 e inúmeros cursos da área, Celso enfrenta as barreiras da língua e cultura de cada país vivido, nos contando o que fez para superar cada momento e o quanto o esporte lhe abriu portas para essa transição de carreira. Celso, conta pra nós como que um atleta profissional de voleibol foi parar no comércio internacional. Cara, a história é longa. Então, mas vindo diretamente para responder essa tua pergunta, foi meio natural, assim, Rada. Foi meio natural porque quando eu decidi parar de jogar vôlei, vamos lá, eu comecei no voleibol no esporte em 89, cara. Eu tinha 11 anos, né? E lá em 2007... Final de 2007, eu tinha voltado de uma temporada fora, em que eu tinha passado ali uns meses no Oriente Médio e depois ali cerca de meio ano na Itália. Aí voltei. Final de 2007 tive uma proposta para ir para a França jogar, mas a questão de valores não era o que eu queria, né? E, poxa, abrir mão de novo, porque a vida de atleta tu acaba tendo que abrir mão de muita coisa, principalmente ficar longe de família e tudo mais. E eu decidi que eu não ia para aquela oportunidade e aí fechou a janela de contratação lá fora. Tem as janelas em que os clubes podem contratar estrangeiros. Fechou, virou o ano, início de 2008, grana acabando e eu tenho que arrumar alguma coisa, né? Eu tenho responsabilidades. Tu já estava com quantos anos? Ali eu já estava com... E eu ia fazer 30 em 2008. Né? Então eu nasci em 78, eu estava com 29 para 30 anos. Para a carreira de atleta ainda era novo. Sim. Mas já vinha de, desgaste físico, emocional, porque a vida de atleta profissional não é só de flores, né? Tu não tem saúde, realmente tu tá superando os teus limites físicos diariamente. E eu já estava cansado. E aí, conversando com um amigo meu que tinha jogado comigo aqui na universidade em 2002, ele era coordenador de esportes no Grupo Voges, ali nos motores Eberle ali. Sim, sim. E conversando com ele, um dia ele estava lá em casa jantando, e conversando ele falou, cara, tem uma vaga em importação lá na empresa. Me faz teu currículo que eu vou levar lá pro diretor de comércio exterior. E eu falei, que currículo? O que eu vou botar no meu currículo? Eu só fui atleta a vida inteira. E o cara nunca vai me contratar, eu não sei, importação pra mim era trazer muamba do Paraguai, né, cara? Era o máximo que eu conhecia. E ele, não, faz um currículo aí, bota teus dados, bota os países que tu morou, os idiomas que tu fala, que eu vou levar lá pra ele. E aí eu fiz, acho que o meu currículo na época deu, meia página, e 1/3 era enrolação ainda, só pra deixar mais conteúdo. E ele levou, cara, lá pro diretor de comércio exterior na época lá na empresa, e me chamaram para uma entrevista. E a entrevista foi direto com o então diretor da área de Comex lá. E a gente conversou bastante, eu contei minha história, onde eu tinha passado, as línguas que eu falava. E voltei para casa. Uns dias depois me ligaram, eu fui fazer uma entrevista com a professora de inglês, porque a gente tinha curso de inglês em company lá. E fui aprovado, e aí ele me chamou na sala dele depois da entrevista de inglês e falou, cara, olha só, eu tô entre tu e uma outra candidata formada em comércio exterior, com alguns bons anos de experiência, que trabalha numa grande empresa aqui na Serra,
E a minha dúvida é quem eu contrato, ele falou. E aí ele abriu para mim, ele falou, eu vou te contratar, eu vou te dar a oportunidade, porque a experiência que tu teve de vida, faculdade nenhuma ensina. E o comércio exterior, qualquer um aprende. É só ter interesse, ir atrás, estudar. Então eu vou te dar essa oportunidade. Isso era abril de 2008. Mas com a condição de, no segundo semestre, tu entrar na faculdade de comércio exterior na UX. E aí eu comecei. O meu primeiro desafio foi saber que eu ia entrar na área como analista de importação júnior e eu teria 30 dias para aprender tudo, porque o responsável na época pela importação na empresa ia morar na China, no escritório da empresa na China. E eu ia ficar com toda a importação para mim. Então, cara, assim, foi de arrepiar os cabelos. Eu lembro na época, até eu estava contando esses dias ali no escritório, eu lembro na época eu ia trabalhar com o ônibus da empresa e todo dia de manhã, pouco antes das 7 ali, quando o ônibus passava a me pegar, eu via aquele ônibus dobrar a esquina, eu tinha vontade de virar e sair correndo, cara. Porque eu tinha um monte de pepino para resolver na empresa que eu não sabia nem por onde começar. Eu não dormia à noite pensando nos problemas que eu tinha para resolver no dia seguinte, de processos para embarcar, de negociação com o fornecedor, que eu não sabia nem por onde começar. Mas eu acho que foi isso, assim, a entrada no comércio exterior, ela foi muito natural, porque quando eu parei depois para analisar, poxa, quando eu estava fazendo meu currículo, o que meu currículo traz de diferente que possa ser um diferencial em alguma área, né? E, cara, realmente para o comércio exterior era a única área que realmente a experiência que eu tive de rodar por tantos países e falar 13 idiomas e tudo mais fazia sentido. E quando eu caí na importação foi uma paixão, assim, sabe? Foi a questão do desafio diário, de não ter uma rotina, porque cada dia é diferente do outro, tu nunca sabe, por mais que a coisa pareça que tá tudo certo, pode mudar de uma hora para outra. E eu acabei me apaixonando pelo comércio exterior, fiz a graduação, me formei e segui aí até carreira. hoje na área do comércio exterior. E tu sabe, é muito legal essa tua fala, porque acho que incentiva muito as pessoas de realmente, né, dar a cara a tapa, encarar um desafio, algo novo, e que no fundo a gente dá conta, né? Quando a gente tá lá naquela situação, a gente vai dar um jeito, assim como tu deu, sem nunca ter visto a área na frente, tu foi lá e conseguiu, né? Seguir uma carreira brilhante já dentro, né? Nas tuas duas carreiras, porque eu sei que depois de toda essa tua experiência da graduação, tu foi para uma outra empresa e tu acabou viajando muito mais ainda pelo comércio internacional. Mais. Se tu puder contar para nós um pouquinho desse pós-início de carreira no Comex. Então, cara, foi um desafio atrás do outro. Mas aí é o que eu digo sempre, né? Vida de atleta profissional. Quando tu vem do amador, das categorias de base, para tu virar profissional, o funil é muito estreito. E é superação todo dia, né? Eu lembro da minha época lá da escola, que eu comecei, eu nem era um dos melhores do time e eu fui o único que se tornou jogador profissional. Porque quando chegavam os momentos de dificuldade, todos tinham uma outra base familiar, o pai e a mãe que davam suporte, vai estudar, e eu não tinha esse suporte. Então eu me agarrei naquilo ali porque era aquilo ali que ia me dar uma vida melhor, uma qualidade de vida ou até uma projeção de futuro mesmo. O que eu vou fazer, né? Era aquilo ali que eu tinha. Então minha vida inteira foi de desafios. Então foi um desafio ter entrado na importação sem saber nada. Fiquei ali na Voges 1 ano e meio. Veio aquela crise cambial ali de 2008 para 2009. As importações zeraram. Eu fiquei mais de meio ano fazendo só desenvolvimento de fornecedores. Aí mercado interno também. Trabalhar em empresa que estava mal financeiramente é outro desafio, né? Porque conseguir um fornecedor novo que aceite te atender com prazo de pagamento, sabendo que tu está devendo para outro. No meio de uma crise. No meio de uma crise, enfim. E acabei sendo demitido. Naquela época, ali em 2009, nenhuma empresa de comércio exterior estava contratando profissionais de comércio exterior, porque realmente parou tudo. Final de 2009, fui contratado pela Malcabúrio para assumir um outro desafio. A Malcabúrio é uma empresa excelente, renomada aqui, já operava no comércio exterior, tanto na exportação quanto na importação, mas nunca tinha tido ninguém focado na área
para realmente estruturar um setor de comércio exterior, de exportação, né, que era o meu foco lá, de desenvolver mercado, de buscar cliente. Então, eu comecei lá em janeiro de 2010 com esse desafio, estruturar o setor de exportação do zero, e eu não tinha experiência em exportação, foi totalmente contrário. Sim. É bem mais simples e mais fácil do que a importação, né? Mas, enfim, eu não tinha experiência naquilo e caí numa empresa com essa responsabilidade de estruturar o departamento, todo o fluxograma de informações e tudo mais, procedimentos internos, processos, enfim. Fiquei lá 3 anos e meio e aí sim, ali eu comecei realmente a fazer a parte comercial de exportação, de viajar nos países da América do Sul. Feiras, eventos, no exterior também, visitar clientes fora. E saindo do zero, vocês chegaram até onde? Saindo do zero, na verdade, no período que eu fiquei ali, que foram 3 anos e meio, a gente conseguiu um pouco mais de 40% de crescimento no faturamento de exportação. Nossa, isso é incrível. Foi bem gratificante ter trazido esse resultado. Não que o Celso trouxe resultado, não, mas simplesmente por ter alguém ali pensando na gestão do negócio dia a dia. Né? Que a exportação não era uma coisa pensada na empresa, ela era uma consequência. Sim. A empresa na época era comprada pelos clientes. Sim. Não tinha ninguém que buscasse mercado. Então o meu trabalho, eu fiz o básico. Eu digo sempre, pô, eu não sou vendedor. Eu te falei isso no início. Eu preciso de um vendedor. Eu não sou vendedor, não me considero vendedor, não sei vender, mas eu construo relacionamentos. Isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que eu sei fazer. Então eu fui esse elo da empresa com os clientes. E isso acabou passando mais confiança pelo cliente. Sim. De poder ampliar os negócios com a empresa. Sim. Né? Porque, poxa, antes ligava lá, demoravam 15 dias para responder uma cotação, e o cara, eu não vou aumentar porque, lá ninguém me dá retorno, a coisa demora e tudo mais. Sim. E eu estava ali no dia a dia e foi natural o crescimento. E esse construir relacionamentos, penso eu que toda a bagagem que tu teve no esporte e morando em vários países, tendo que realmente aprender sobre culturas diversas, isso deve ter te ajudado muito a enfrentar as adversidades aí de idioma, de saber que um país é diferente do outro, que cada pessoa tem o seu jeito de lidar. E isso vai fazer a diferença para o profissional de comércio internacional, né? Sim, vamos lá pensar, a questão do esporte. Quando a gente traz isso para o voleibol, é um esporte extremamente coletivo, tu não consegue fazer nada sozinho, né? Tu precisa de mais gente, porque tu tem 3 toques para dar na bola e tu não pode dar 2 toques seguidos. Então tu precisa do teu colega ali. E aí, trazendo isso para a área industrial, gestão de equipe, de trabalhar em equipe, de perceber o outro. Vamos lá, cara, o voleibol, tu tem lá uma equipe de 12 atletas. Normalmente, todo clube tem mais do que 12, porque tem um plantel ali para repor uma lesão, alguma coisa. Então, são 14 ou 16 pessoas numa equipe que tu tem que se relacionar bem, porque tu tem que gerar uma confiança, tu tem que confiar em quem está do teu lado, porque não adianta tu ter um Neymar no time e o restante da equipe não corresponder. E ao mesmo tempo, tu tem competitividade, porque um quer o lugar do outro. Então, olha que desafio. Sim, isso numa empresa até não existe, porque tu tá lá, tu tem o teu par, ou tu tem alguém em outro departamento e tu não necessariamente quer o lugar da pessoa. Sim. Então, essa competição, ela quase não existe dentro da empresa. Então, é muito mais fácil tu se relacionar. E no esporte, tu tem que balancear isso aí. É uma balança bem difícil de ter relacionamento, ter que confiar, só que ao mesmo tempo tu quer o lugar do cara. Sim. Tu quer ser melhor que ele, tu quer superar. Sim. Porque tu quer mostrar o teu portfólio, para poder ser visto por outras empresas, por outros clubes, para conseguir contratos melhores. Sim. Então, é relacionamento diário, cara. Sim. É construção diária. De equipe, de relacionamento individual, e na maioria das vezes, no exterior nem tanto, porque eu sempre morava sozinho, mas no Brasil é muito comum os atletas dividirem uma residência, um apartamento, então tu mora lá em 3, 4 companheiros de equipe na mesma casa, e é construção diária, cara, é quase um casamento mesmo. E conta para nós, então, nessa trajetória de viagens, ali buscando então as exportações, por onde tu andou, quais países tu passou, e conta um pouquinho dessas histórias para nós. Vamos lá, no início ali, quando eu fui para Malcabúrio,
Países da América do Sul, né? Basicamente aqui era Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia. E aí tu pensa, né? Eu tinha morado quase 2 anos na Itália. O italiano estava mais forte na memória até do que o português na época, praticamente. E, cara, do dia pro outro ter que virar a chave e começar a falar espanhol todo dia. Eu tinha estudado espanhol, tinha feito 2 anos de espanhol e tudo mais, mas nunca tinha morado ou ser obrigado a falar todo dia. Então eu falava meio um italianol, digamos assim, até virar a chave pro espanhol. Mas basicamente ali, cara, naquele período, eu atendi os países aqui da América do Sul. Então, tirando ali os mais complicados em termos de negócio, ali, Venezuela, enfim, ali as Guianas. O restante, cara, eu fui por tudo. América do Sul, eu viajei a América do Sul América toda. Central também? América Central não. América Central na época, até eu atendia cliente ali de El Salvador. Sim. Mas não cheguei a ir lá. Né? México a gente atendia, mas eu não cheguei a ir para o México. Mas do restante ali, América do Sul mesmo, praticamente todos os países. E muita diferença cultural, apesar de pensar que eles em comum têm um idioma, né, diferente de nós Sim. aqui, o Brasil. Mas é aquela história, Uruguai é Uruguai, Argentina é Argentina, Chile é Chile, muda tudo. Cara, tu sabe que aqui na América do Sul a gente vê, por nós brasileiros, né, a gente é territorialista, assim, né? Sim. E isso acontece, principalmente Argentina, Uruguai, né, eles são, tipo, nós somos os melhores. Né, e ninguém vai dizer contra isso, né? Então tem essas diferenças. Eu tive um chefe uma vez, cara, um CEO numa empresa que eu trabalhei. Ele era muito inteligente e quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele olhou meu currículo e ele falou, cara, tu conhece culturas diferentes, idiomas, mas eu vou te dizer, o cara que quer fazer negócio contigo, ele vai fazer de qualquer jeito. Independente se ele fala a tua língua, se não fala, se ele quer comprar de ti, ele vai comprar. E o que tu vai fazer de diferente para fechar um negócio ou não? E é o que eu digo, aqui na América do Sul, a gente praticamente não tem diferenças culturais, né? Só que vamos lá, tu vai comprar de alguém, o cara vem, fala a tua língua, o teu concorrente foi lá, falou a língua do cara. No final das contas, o que vai fazer a diferença? É um detalhe. É um detalhe que tu saiba mais da cultura dele, que tu respeite, que tu mostre que tu conhece, vai fazer a diferença no final das contas. Porque hoje o mercado ele é tudo muito igual, assim. Então, preço, qualidade, produto, prazo, é tudo muito parecido, né? Então a diferença é muito sutil. Então, não tem muita diferença aqui culturalmente na América do Sul? Não, basicamente não. São muito próximas as culturas, né? Quando a gente pega a cultura hispânica e leva lá para a Europa, também as diferenças são muito pequenas. Sempre tem um ou outro detalhe. Sim. Né? Sempre tem um outro detalhe. E aí, na época, hoje eu já não lembro mais tanto, assim, mas eu lembro na época a minha preparação sempre para viagem era pesquisar, ver qual seria esse detalhe. Sim. Né? Naquela época não tinha redes sociais para tu entrar, ver o que o cara gostava. Hoje a gente faz muito isso, né? Sim. Eu entro lá no perfil do Rada, eu vejo que ele gosta disso, daquilo. E, quando eu for lá negociar com ele, eu dou um jeito de tocar no assunto e criar uma empatia. Naquela época não tinha, então era questão cultural de país mesmo. Eu tenho até hoje em casa livro de negociação na Colômbia, livro de negociação no Paraguai. Eu tenho vários livros, assim, aqueles livros que hoje seriam e-books de 4, 5, 10 páginas, mas com sutis diferenças culturais para tu poder tentar criar uma conexão no momento da negociação. Muito legal, muito importante tu mencionar isso. Eu acho que para os nossos ouvintes eles aprendem muito, né? Pessoas, profissionais que, né, buscam essa trajetória internacional. E vamos dar mais um passo para frente, porque eu sei que tu teve um outro desafio também com outra empresa. Se tu puder contar para nós, então, esse próximo passo na tua carreira dentro do Comex. Então, legal, né? Quando eu sempre fui de botar metas na minha vida, assim, aquela questão de como é que tu se enxerga daqui 5 anos. Eu sempre fiz isso. Quando eu decidi largar o esporte por N motivos e ir para uma carreira normal, e como eu ouvia na época, agora realmente tu vai trabalhar, né? Como se eu nunca tivesse trabalhado antes, mas é a visão, né? É a visão, tipo, agora tu tem um emprego normal, né? De verdade, tu tem um emprego de verdade. Então, quando eu decidi que eu caí lá no Grupo Voges, na área de importação, eu falei, cara, daqui tantos anos eu quero estar formado e ter oportunidade de ser um gestor
em alguma empresa. Então eu sabia o que eu tinha que fazer, quais eram os passos e quais eram as capacitações que eu tinha que ter para poder atingir isso. Então vamos lá, de 2008, quando eu comecei, eu me formei em um semestre a menos do que o previsto na grade do curso. Então eu não tinha vida, 3 anos e meio era trabalho e eu fazia em média 5, 6 disciplinas por semestre. E aí tá, eu estava lá na Malcaburi, uma excelente empresa, me dou bem até hoje, inclusive é meu cliente. O Gelson lá, abraço, maravilhoso gestor, como pessoa. E eu só sairia de lá para uma vaga de gestão, que era o que eu tinha almejado lá em 2008. Então ali em 2012, no final do ano, entraram em contato comigo dessa grande empresa, me oferecendo uma vaga de coordenador de exportação. E eu nem sei como chegaram no meu nome, até hoje eu não descobri. Diz que foi uma indicação. E até hoje eu não descobri quem indicou. Sim, que bom. Enfim, fui fazer essa entrevista que eu te comentei antes com o CEO lá. Sim. E acabei sendo contratado para um novo desafio. Né? Assumi de coordenador de exportação numa empresa grande. Um mercado muito competitivo. Sim. E, cara, graças a Deus, eu digo assim, eu não sou o melhor cara da área, o mais entendedor, o mais capacitado. Tu não precisa ser, né? Desde que tu trace metas e tu saiba o que tu precisa fazer. E fiquei lá num período ali de quase 3 anos, em que a gente conseguiu um crescimento superior a 35% também, nesses 3 anos que eu fiquei lá. Aí tu vai dizer, tá, mas o que tu fez de diferente? Nada. Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz o que eu fui contratado para fazer. Eu organizei a casa no modo Celso de ser, assim, sabe? Então, cara, eu tenho os meus sistemas de organização e a minha forma de trabalhar. Então, isso é muito individual de cada profissional. E não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, mas para o que a empresa precisava naquele momento, deu certo e deu resultado. Que foi o quê? De novo, gestão de relacionamento. Sim. É tu gerar empatia com o teu cliente e tu passar aquela confiança do cliente de saber que ele tem dentro da empresa alguém que vai brigar por ele lá dentro. Sim. E isso eu vejo muito pouco nos profissionais da área. Sim. Tá todo mundo muito preocupado com o seu, né? Eu vou fazer o meu aqui direitinho que tá legal. Tá, mas e quem se preocupa com o outro? Sim. Eram os meus clientes e eu brigava por eles. E por mostrar que eu comprava briga por eles, eu ganhava credibilidade e isso virava em números. Resultado. Em resultado. Trazia o resultado. E nesse caso, não só o relacionamento externo com os clientes, mas tu teve o desafio de montar esse relacionamento também de time, né? Como um líder, né? Interno. Interno. Eu acho que o desafio lá era mais na questão das outras áreas envolvidas. Né? Sim. Porque, poxa, chegou o Celso lá, com acesso a níveis de informação em que os outros gestores não estavam acostumados a ter. Na época, eu era o único coordenador que respondia direto para o CEO, Sim. né, porque os outros coordenadores de mercado interno respondiam para um gerente, que esse gerente respondia para o CEO. Então, eu entrei no nível dos coordenadores, mas eu respondia direto para o CEO. Então, essa barreira... Sim. De tu mostrar que, ok, eu não sou melhor que ninguém, eu não tô aqui para ser maior ou melhor que ninguém, apesar de ser grande. Né? Mas a dificuldade maior foi essa, em mostrar que, poxa, que eu sou o cara humilde, que eu tô lá, que eu vim trabalhar para somar na equipe, para contribuir. Sim. Porque a gestão do meu negócio, da exportação indo bem, ia somar para todas as outras áreas também. Claro. Né? Claro. Porque é um time, é um conjunto. E esse desafio também era a América do Sul? Também era a América do Sul. E na época ainda, eu entrei lá ali em setembro de 2012 e antes do final do ano eu fiz uma viagem pela Apex, uma viagem de negócios da Apex para a África, para sondar o mercado lá. Então eu fui lá para Joanesburgo e Moçambique, África do Sul e Moçambique, para prospectar negócio, que por N motivos acabou não seguindo adiante. Sim. Né? O nosso foco realmente de produto, o produto era muito específico para o mercado brasileiro, e aí naquela especificidade do produto, para atender outros mercados que aí teriam um padrão mais europeu Sim. de produto, teria que se desenvolver linha diferente e tudo mais, e não era o foco da empresa. Entendi. No momento. E até aproveitando esse gancho, que é uma pergunta que sempre fazem, né?
A empresa que vai buscar a exportação normalmente busca aqui perto, né? Os países vizinhos aqui da América do Sul. Por que tu acha que tem essa barreira maior para empresas aqui da nossa região, empresas brasileiras, buscar mercado europeu, buscar mercado norte-americano, africano? Por que a gente tem essa aptidão maior aqui de ficar com a América do Sul apenas? Eu acho, Rada, na minha visão, até eu estava comentando esses dias numa aula online que eu participei de uma professora lá na universidade, a minha forma de ver o negócio para tu expandir internacionalmente, eu acredito muito no formato de espiral. É tu dominar as proximidades e depois ir ampliando até onde tu vai abranger, né? Não adianta tu daqui nunca exportou, querer exportar lá para a Rússia, né? Ou para os Estados Unidos, que é o mercado mais concorrido do mundo, onde todo mundo quer vender. Tá, que diferenciais tu tem? Sim. Quando tu chega num mercado que é muito procurado por todas as empresas do mundo, a primeira pergunta que o cara vai te fazer é para quem que tu já exporta? Sim. E aí o cara vai te dizer, cara, mas tu não exporta nem para os teus vizinhos. Como é que tu tá querendo chegar aqui, sabe? Boa. Então vai muito do segmento do negócio, né? Então cada negócio é segmentado. Então onde que tá o teu nicho de negócio, no teu segmento? Ah, o polo é a Alemanha? Poxa, então tu vai ter que buscar vender para a Alemanha. Sim. Do contrário, tu tem que... Eu acredito muito na forma espiral de trabalhar. Né? Começar a criar vínculos próximos e até para tua marca começar a ser reconhecida internacionalmente. Sim. Né? E aí vai muito também... A maioria das empresas que começam a exportar aqui na proximidade, países fronteiriços, é pela questão de menos diferença cultural. O cara não precisa ter ninguém na empresa que fale espanhol, porque ele mesmo vai ali numa viagem, negocia, porque aqui a gente tem essa facilidade, né? Os nossos vizinhos aqui, eles não levam tão em consideração se tu fala o espanhol mesmo dele ou se tu fala o portunhol, que a gente, né, tá acostumado aqui. Então isso acaba não interferindo no negócio. Então se inicia por aí. Eu sinto que a tua resposta é perfeita, porque muitas vezes lá na empresa... E é um serviço que a gente oferece, essa prospecção de mercados internacionais. As empresas vêm, olha, eu quero exportar para os Estados Unidos, eu quero exportar para a China, ou seja, número 1, número 2, que são os maiores mercados do mundo. Mas e aí, para quem que tu já exporta, né? Então é bem isso, é aquela história. Os Estados Unidos é o maior, todo mundo está lá, todo mundo quer entrar, ou seja, é muito mais difícil, é muito mais competitivo, né? Então, acho que tu explicou muito bem isso, ajuda a todos nós a entender. E eu gostaria de ir um passo além. Para a empresa, então, que está começando, né? Muitas empresas vêm e olham para a exportação quase como, tipo, salvar a lavoura. Como se do nada fosse aparecer um pedido em dólar e o faturamento vai acontecer da noite para o dia e a empresa vai decolar. E a gente sabe que não é bem assim. Tem um longo trabalho para se lançar no mercado internacional. Então, dá algumas dicas para nós com toda a tua bagagem, principalmente para os empresários ou para os profissionais de Comex que estão entrando em empresas que buscam se lançar no mercado internacional. O que tu diria para esse pessoal? Rada, eu acho que o maior erro que eu sempre vi em pequenas empresas que de repente não exportam e querem exportar é largar a exportação para um gestor comercial de mercado interno ou equipe de mercado interno. Né? E não funciona dessa forma. O mercado externo ele funciona diferente. Né? Então, é uma construção a médio e longo prazo. Tu não vai conseguir prospectar um cliente e fechar um negócio em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente está falando aí de repente, 6 meses para frente. Então, tu tem que procurar alguém que entenda essa forma de trabalhar. Sim. Né? Que vai organizar a tua empresa para aquilo. Ou, daí vai ter alguém que vai estar ouvindo, mas eu fechei um negócio lá, o cara me ligou semana passada e eu vendi para ele e já entreguei essa semana. Não, foi um negócio spot, esporádico. Sim. Acontece porque alguém te indicou, tem um amigo que precisava e tudo mais. Mas, na maioria dos casos, isso não acontece. Então, tu tem que estruturar e a tua empresa está pronta. Porque existem inúmeros detalhes que tu tem que se atentar, né, para tu poder fazer uma exportação da forma correta. Então, desde lá do pallet, de ter que ser fumegado, sim, a documentação. Sim. Poxa, não tem como mandar um vinho de presente na caixa que tu tá mandando mercadoria. Né? São dificuldades barreiras que eu enfrentei e comprei brigas para mostrar que aquilo ali estava errado. Sim.
E aí a gente sempre escuta, né? Mas há 20 anos eu faço assim. Sim, há 20 anos tu tá com sorte que nunca deu errado, né? Porque está errado. Enfim, mas a nossa região aqui, ela é muito disso, do imediatismo, Sim. do achar que a forma que funciona para uma coisa vai funcionar para outra, que não precisa ter ninguém com competências e valências específicas para aquela área, né? Porque o vendedor, eu tenho o meu melhor vendedor ali de mercado interno, vou mandar ele lá para a Argentina, ele vai vender. Pode até vender, mas não é a forma correta de se fazer, né? É para isso que existem profissionais capacitados para a área de comércio exterior. Perfeito. Celso, vamos trazer um pouquinho da parte pessoal. Eu gostaria que tu contasse, então, voltando lá atrás das tuas trajetórias, eu escutei que tu mencionou o Oriente Médio, e é algo que eu acho que todo nosso ouvinte tem curiosidade, eu particularmente não conheço. Conta para nós como é que foi uma diferença cultural tão chocante deve ter sido ir para lá, morar lá e ter uma experiência de vida pessoal no Oriente Médio. Cara, eu acho que o Oriente Médio, assim, enquanto tu tava fazendo a pergunta, eu tava, sabe, a memória voltando a fita e vendo cenas. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive quando eu fui, eu morei no Oriente Médio, lá eu morei no Bahrein, no Catar e no Kuwait. Alguns meses em cada país desse. E acho que o primeiro impacto que eu tive foi ver homens andando de mão dada no shopping center. Que isso lá é uma coisa muito comum. Então, nós somos melhores amigos, nós vamos no shopping e a gente anda de mão dada. Só, essa eu não sabia. Enfim, até pela questão de dar o beijinho na bochecha, hoje em dia já é uma coisa comum entre amigos. Então, isso não me chocou, porque lá é comum. Mas o andar de mão dada com um amigo, com um irmão, isso foi um choque, assim. Depois tu acostuma. A primeira vez que eu fui para lá, em 2005, morar no Kuwait, eu morava num hotel. E no hotel lá no Kuwait era o salão de beleza mais famoso do país. Então todas as noivas iam se arrumar lá no dia do casamento. E tu não vê mulher na rua lá. Tu não vê. Até pelo calor, as pessoas quase não andam a pé. Né? Então tu vê muito indiano, filipino a pé na rua. Mas árabe mesmo não. Então é do carro pro shopping, do carro para algum lugar, desse lugar pro carro. E mulher então é mais raro ainda. Então tu vê em shopping centers usando burca, só com os olhos aparecendo, o cabelo sempre coberto. Então isso foi um choque. E aí nesse hotel que eu morava, todo dia saiu uma noiva para casar, com toda aquela vestimenta deles de casamento, que é uma burca branca, com dourado, bordados em ouro. Nem no dia do casamento não. É só... Para andar na rua não pode, né? Entendi. Alguns países lá são mais liberais que outros, enfim. Mas o Kuwait especificamente não. Tu não via mulher sem a burca, que a gente chama aqui, não é a burca como eles conhecem lá. Porque lá a burca mesmo é totalmente coberto. Tu não vê nem os olhos. Nossa. Porque aí vai aquela cobertura no rosto com aquela telinha para ninguém ver nem os olhos. Então isso já é mais de países ali, a gente está falando ali Arábia Saudita, enfim. Nos países que tem muito estrangeiro morando já, com grandes empresas multinacionais localizadas lá, já é um pouco, então, os olhos dava para ver. E aí eu via todo dia esse ritual de noiva saindo só com os olhos de fora, cara. E isso me chamava atenção, assim, tá? E aí eu fui entender. Esse foi o impacto cultural que lá para mim fica muito difícil até pra gente aqui entender. Lá as mulheres, elas se arrumam para ficar em casa. Se arrumam pra família, pro marido, para a mãe, para o pai, para os filhos que moram em casa. Então a mulher ela se maquia e ela mostra a beleza dela em casa para as pessoas da família. Na rua não, porque aquela beleza na rua pode ser considerada sexy demais, pode ser um insulto ao marido, à família, né? Então isso para mim foi a diferença cultural maior, assim, foi essa. Muito interessante. Os homens andando de mão dada. E lá é proibido existem seguranças no shopping que hoje em dia eu não sei, eu tô falando aí faz 15 anos, 17 anos, lá em 2005, 2006, tinham seguranças no shopping que quando viam algum homem conversando com alguma mulher, eles vinham intervir. Tá brincando. Pra saber se é teu marido, é da família, senão Sério? não pode. Não pode ter contato. Foi difícil pra tu conseguir uma namorada lá? Não consegui nem. Não, até porque eu já namorava na época, né? Eu era casado aqui, enfim. Mas não pode, cara.
E isso me gerava uma angústia, assim, de medo, sabe? Sim, Tipo, não imagino. pode pedir informação, porque diziam que tu podia ser preso e tudo mais, Sim. por assediar, daqui a pouco é mulher de alguém e tal. Então era aquele receio, tu via a mulher, tu virava, opa, vou pro outro lado, porque eu não vou nem olhar, porque se me virem olhando, Pode porque dar as problema. vestimentas, por mais que sejam todas iguais, tu começa a perceber diferenças e a classe social, ela é diferenciada por esses pequenos detalhes na roupa. Então, para quem olha assim à primeira vista, vê toda aquela roupa preta, fala é tudo igual. Não, não é. Então, com o tempo lá, tu começa a ver as diferenças e ver quem realmente tem um status maior na sociedade, quem tem mais dinheiro. Lá quem no não shopping, tem. lá provavelmente era a alta classe lá. É, né? alguns shoppings era só marcas assim muito famosas mesmo, bem caras. Sim. E aí tu via todos os detalhes de bordados em ouro, brilhante e tudo mais. Que eles têm muito lá. Que eles têm muito. Legal. E conta pra nós, além do Oriente Médio, algum outro país assim que foi bacana, que tu teve alguma experiência diferente também? Cara, bacana foram vários, né? Poxa, Itália, eu sou apaixonado pela Itália, tenho grandes amigos Aonde lá até tu hoje. morou lá na Eu Itália? morei em Corigliano Calabro, na Calábria, e morei em Loreto. Ambas as cidades com mar, com praia, né? Cidadezinhas pequenas. E o fato de ser jogador de vôlei lá te traz um status muito legal, porque o italiano adora. Eles têm um profissionalismo muito grande com o voleibol, então Itália é sensacional. Tive a oportunidade de morar em Atenas, na Grécia também, Uau. no período ali pré-Olimpíada, 2003, 2004. Então, apesar de toda a beleza, a minha vida lá foi meio caótica, porque tudo em obra, pré-Olimpíada. Então, era bem complicado viver lá. Mas, enfim, sensacional, fantástico lá. A beleza sensacional Toda a mesmo. história. Toda a história, as ilhas, eu tive a oportunidade de passear bastante lá, mas em questão assim de dificuldades, de poxa, experiência, o que aconteceu de mais diferente foi na Ucrânia, né? Que hoje a gente vê aí tudo que está acontecendo, e eu morei ali um pouco mais de meio ano, ali cerca de 8 meses em Mariupol, a cidade que foi completamente destruída. Sim. É uma das primeiras cidades a serem completamente destruídas aí na guerra Rússia-Ucrânia. E lá a dificuldade foi grande, cara, porque primeiro pelo idioma, né? Sim. Quando tu vai ali pro leste europeu, o inglês não é tão comum mais, né? E na Ucrânia existe uma divisão de que países mais... Mariupol é quase fronteira com a Rússia, né? Faz fronteira ali com Donetsk, que tá bem próximo à Rússia. Então esse lado da Ucrânia fala russo. E o restante fala ucraniano, que seria como um português e espanhol, assim. Eles se entendem, mas tem diferenças. Então, na cidade lá, apesar de ser uma cidade universitária, uma cidade, um polo metalúrgico muito grande, era, né? Infelizmente foi tudo destruído. Só tinham 2 pessoas no time que falavam inglês e mal e mal, né? Então, a primeira barreira foi o idioma, assim. Foi bem difícil. E aí eu lembro que no dia do meu primeiro jogo, a gente fazia a pré-eleção, que chama, né? E reúne toda a equipe, a estratégia de jogo, roda vídeo, dias antes tu estuda a outra equipe. E eu ficava assistindo e ninguém me falava nada. E aí, antes do meu primeiro jogo lá na equipe, reuniu todo mundo e tal. Ó, eu via que eles estavam falando de estratégia. Né? Tu faz isso, tu faz aquilo, em determinada situação. Saiu todo mundo da sala, vamos pro aquecimento no jogo. Eu olhei pro técnico, ele falava um pouco de inglês. Ele era técnico da seleção ucraniana. Eu olhei pra ele e perguntei, tá, e o que eu faço? Ele me deu um tapinha nas costas e falou, faz o que tu sabe fazer de melhor. Deu, tá, qual é a orientação tática? Ele... Faz o que tu sabe fazer de melhor. Porque era a dificuldade do idioma, cara. Não existia comunicação. Conseguia. Então a minha responsabilidade era ir fazer o meu melhor todo dia, sabe? E na rua também. Aí começou, cara. A primeira dificuldade no mercado de não saber distinguir o sal do açúcar. Ter que furar um pacote e experimentar para saber. Porque lá foi bem complicado. Aí, além da questão cultural deles, que eles não são muito de serem comunicativos, como a gente está acostumado com o povo hispânico, né? Eles são mais fechados, não mostram os dentes. Aí tem toda a questão lá de clima, né? O inverno lá é muito rigoroso. Eu cheguei a pegar 28 graus negativos. Então, 13h30 da tarde era escuro, completamente escuro na rua. Neve pra caramba, muito frio. Então, lá foi mais dificuldade do que... Sim. Além de todas as dificuldades do esporte normal e principalmente da responsabilidade de tu ser um estrangeiro jogando numa equipe, porque em todos os países onde existe campeonato profissional de voleibol,
existe uma limitação de número de jogadores estrangeiros que o clube pode contratar. Lá na Ucrânia era um estrangeiro apenas. Caramba. Então eu era o único estrangeiro na equipe. E tu vai com uma responsabilidade muito grande, porque tu tá sendo contratado na posição que eu jogava para resolver o problema. Né? O único. O único. Então, Entre o mundo inteiro, tu foi o escolhido. Tu vai com toda essa responsabilidade nas costas. Teoricamente, tu é o que tá ganhando mais na equipe, todo mundo da equipe sabe. Sim. Então, no início, gera essa inveja. Tu chega tirando alguém da posição de titular. Local. Porque quando tu chega com alguém já local ali, Sim. e tu chega e bota o cara no banco no outro dia porque tu foi o estrangeiro contratado, resolve pepino. Não imaginava isso. Não, o esporte profissional tem essa pressão quando a gente escuta jogadores de futebol, que a gente mais vê na mídia, falando, fui pra lá, não me adaptei. Na maioria das vezes o cara não aguentou a pressão mesmo. Sim. Né? Porque é pressão todo dia. Então, quando eu brinco assim, a gente fala muito em time comercial, né? O comercial tem que aguentar pressão. Cara, pressão de empresa nenhuma nunca vai chegar nem perto da pressão de ser um atleta profissional jogando numa equipe estrangeira. Interessante. A responsabilidade é muito grande. Interessante. E a gente estudando alguns grandes líderes, CEOs aí, famosos no mundo, eles levam o esporte, né, como uma rotina bem frequente e talvez esteja aí o segredo, né, para realmente treinar os nervos e conseguir aguentar mais pressão do que o normal. Mas ainda sobre a Ucrânia, por curiosidade, tem algum amigo teu que tu manteve daquela época e tu tá sabendo de alguma situação que aconteceu com alguém que tu conheceu lá, do time, desse técnico? Tu teve informação agora no período da guerra sobre isso? Não, Rada, porque tu sabe uma coisa muito curiosa? Pô, eu fui pra lá em 2005 para 2006, né? A gente fala temporada no esporte é sempre pega a virada do ano, né? Então fui pra lá um contrato 2005-2006. Então eu vim embora de lá em maio de 2006. Na época, antes de me despedir, eu falei, me passa teu Facebook, teu e-mail. Ninguém tinha. Olha só. Ninguém tinha computador em casa, cara. Em 2006. Não tinha internet. E até pra nós aqui não era todo mundo. Acho que nem internet Facebook lá, tinha, cara, era Orkut ainda em 2005. Eu ia uma vez por semana numa lan house para poder mandar um e-mail pra família e tudo mais. Sim, sim. Porque não tinha, era uma dificuldade tremenda. E eu falei pro pessoal, me passa teu e-mail pra gente se comunicar. Ninguém tinha. E aí, algum tempo atrás, 1 ano, 2 atrás, eu recebi solicitação de seguidor no Instagram de ex-jogadores lá do clube. São 2 ou 3 ainda que eu tenho contato no Instagram, mas que já não estão na Ucrânia há muito tempo. Já estão morando em outros países. Um segue jogando ainda, está na Rússia, numa localização mais remota, assim. Então não tenho contato para saber. Gostaria de ter porque, apesar dele estar fora jogando, a família toda era da Ucrânia. Sim. Né? Pelo que eu sei, lá da época que eu lembro, que eu estava lá, a grande maioria do clube não eram nascidos em Mariupol. Eram de outras cidades próximas, enfim. Sim. Mas complicado. Bom, vamos pensar nisso. Usar o nosso mantra aqui de pensar grande. Esse teu episódio aqui vai ser um sucesso gigantesco mundial. A gente vai traduzir ele para outros idiomas. Quem sabe tu recupera aí toda a turma aí que quer saber onde é que tá o Celso nesse mundão, né? Mas legal, eu gosto de fazer essa pergunta de toda essa tua bagagem, toda essa experiência, seja no tempo do voleibol e no tempo do Comex. Conta pra nós, assim, aquele perrengue pesado que tu teve que enfrentar aí pra gente aprender com a tua experiência, né? Cara, tem muito perrengue pra elencar assim. Eu acho que o mais difícil mesmo foi no Kuwait, lá no Oriente Médio. Que acho que foi a única vez que eu tive que brigar com unhas e dentes por algo que era meu. Então, quando eu fui pra lá, eu tinha um contrato onde metade, uma folha A4, metade era escrito em inglês, metade em árabe. E tinha as cláusulas muito claras lá. Enfim, a gente ganhou o campeonato, fomos campeões. O campeonato normal e a Copa do Rei, que eles chamam lá. E a gente foi campeão dos dois. E o contrato previa um bônus por ser campeão. E o campeonato encerrou 1 mês antes da data do contrato. No dia que eu fui fazer o fechamento do meu contrato e receber o que eu tinha para receber, na sala do presidente do clube, pensa, um árabe, todo vestido a caráter, na mesa do presidente do clube, foi fazer o fechamento do meu contrato e me pagou um valor a menos. E aí eu questionei, não, cadê o bônus e tudo mais? Não, a gente descontou porque tu tá indo embora 1 mês antes.
E eu falei, não, negativo, tá no contrato, então tu vai ficar um mês a mais aqui, sem fazer nada, mas tu vai ficar e eu te pago. Eu tentando conversar numa boa, usando, né, vamos ser empáticos, somos seres humanos, né? Sim. E não teve acordo. Ele ia gastar mais em hotel naquela época, porque o clube pagava hotel, alimentação e tudo, durante esse um mês, do que o que ele teria para me pagar. Era questão de birra mesmo, sabe? Sim. Eu falo, o árabe é um povo maravilhoso, aprendi a respeitar muito, mas quando coloca dinheiro, eles passam para trás até a mãe, porque é o deles no lugar do teu. Eles querem eles enxergam o lado deles. Não tá errado, né? Mas aí a questão de se acertar é outra. E aí foi a questão, cara, que eu tive que bater na mesa mesmo. Aí tu imagina, cara, eu desse tamanho, brabo, dando tapa na mesa do presidente, de dedo. Sim, dá meu dinheiro. Só dá o meu dinheiro, cara. Eu trabalhei, vim aqui, conquistei 2 taças pra ti que tu nunca tinha conseguido. Sim. E eu quero meu dinheiro. E aí, eu acho que foi o perrengue. E aí, cara, deu ficou uma situação, entrou gente na sala, ficou uma situação bem complicada. Eu morrendo de medo de fazerem alguma coisa comigo, porque eu tava num país... Sozinho contra todos. E, enfim, ele falou, ok, amanhã quando alguém for te levar pro aeroporto, vou te entregar o dinheiro e tal. Realmente foi o motorista me buscar, me entregou um envelope lacrado. E tava lá. Quando eu cheguei no aeroporto, não tava. Tava faltando aí uns $500. Tipo, sabe aquela, eu vou te pagar, mas não pouco eu vou tirar pra dizer que eu não te paguei tudo. Foi mais ou menos isso, cara. Mas foi o principal perrengue. Essa é uma boa história. Foi. Mas, Celso, a gente está chegando pertinho do final e eu sempre peço para o nosso convidado deixar alguma mensagem para quem nos escuta, para quem ficou até o final, uma mensagem para o profissional mesmo que busca, né, a sua carreira dentro do comércio internacional, alguma dica, algum insight, alguma coisa que tu acha que vale a pena tu deixar aí da tua bagagem, né? Rada, tu sabe que é bem legal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, porque senão esse podcast ia ter que durar umas 3 horas, no mínimo, né? Mas uma coisa que eu sempre levei pra minha vida, muito assim, eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas, é o que eu realmente gosto de fazer. E durante essa pandemia a gente viu uma mudança muito drástica na questão de relações humanas, né? É o que eu enfrento isso no meu dia a dia hoje, essa dificuldade de abertura com outras pessoas. Se eu posso dar uma dica valiosa, é na questão de a gente não pode se deixar levar pela posição que a gente ocupa em determinada instituição ou empresa, porque o mundo dá voltas e as posições podem se inverter. Então é o que eu falo, seja humano, saiba que do outro lado tem um ser humano que está fazendo o trabalho dele e crie um network de relações verdadeiras o máximo possível. Porque eu falava isso desde a época lá da faculdade, eu já entrei na faculdade com 30 anos e eu falava, vai chegar um momento no mercado que produto, preço, qualidade não vai ser mais diferente. Vai ser tudo muito igual e a gente está vivendo esse momento hoje. E o que vai fazer diferença são as relações. Então a gente tem que considerar muito isso, as relações humanas, sempre. Isso nunca pode deixar de existir e a gente tem que buscar isso de forma verdadeira. Esse é o recado que eu posso dar. Fantástico, fantástico, perfeita a tua colocação. Eu fico até feliz de escutar isso, porque tu me conhece, tu sabe que eu acredito muito nisso. Então, só tenho a te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco e, obviamente, levando o conhecimento aí para a nossa audiência. Muito obrigado, Celso. Um grande abraço.